Oi, então essa é a segunda parte da aula sobre consequência lógica. Eu vou mostrar alguns vídeos que estão lá no meu canal, naquela playlist de lógica para computação. Vou deixar o link na descrição. Então esses vídeos aqui eu usava em sala de aula sem som mesmo. Então o som aqui é irrelevante. Só usava para explicar as coisas. Então acho que eu só diminui a velocidade aqui. Pronto. Então, esse aqui eu estou demonstrando que... Estou tentando demonstrar, né? Se eu tenho P ou Q, P e Q é consequência lógica de P ou Q, então, mesma coisa de sempre, mesma coisa que eu já mostrei, você vai fazer a tabela verdade das duas fórmulas ao mesmo tempo. E aí você vai colocar lá 0, 0, 1, 1. Opa, eu errei ali. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí, P ou Q é fácil. É 0 quando os dois são 0. É 1 quando pelo menos um deles é 1. E o P e Q é a mesma coisa. É 0 quando pelo menos um dos dois é 0. E é 1 apenas quando os dois são 1. É consequência lógica? Deixa eu pausar aqui. Aqui não. Eu vou deixar o vídeo rodando que é mais fácil ir falando. Pronto. Aqui era o ponto. O que foi que eu falei na aula passada? Se os três... Eu tenho que olhar apenas essas três linhas em que o lado esquerdo é 1. E aí eu já vejo que na primeira o lado direito não é 1. Então eu já sei que não é consequência lógica. Veja, eu circulei as três linhas onde o lado esquerdo é 1, mas eu já vi, o lado direito aqui não é 1. Então não é consequência lógica. Olhando a próxima linha também não é. Olhando a última linha não dá para dizer que é, porque para ser seria preciso que todas as linhas em que o lado esquerdo fosse 1, o lado direito também fosse 1. Então não dá para dizer é só porque eu olhei a última linha. Basta uma linha 1, 0 para dizer que não é. Mas para dizer que precisa ser todas as linhas. Vamos ver então qual foi o próximo exemplo. P e Q. É o oposto, né? P e Q, P ou Q. E aí vai ser, obviamente, consequência lógica. A tabela verdade fica bem parecida, porque é o P, Q, P e Q, P ou Q. E aí, novamente, 0, 0, 1. Na verdade, assim, eu não precisaria nem estar fazendo uma nova tabela verdade para fazer isso. Eu fiz por motivos didáticos. Eu deixei claro que, olha, se você recebesse isso aqui do 0, você faria uma nova tabela verdade. Verificaria ali, e aí você vai ver que só tem uma linha que faz P e Q e 1, e exatamente nessa linha o P ou Q também é 1, portanto é consequência lógica. As três linhas em que o P e Q é 0 não servem para dizer se é ou não consequência lógica, apenas essa linha aqui me diz que é consequência lógica. Então esse é o vídeo consequência lógica 1, que tem 4.497 visualizações. Não está mostrando aí, mas eu realmente não sei porque tanta gente vê esse vídeo. O segundo vídeo é consequência lógica 2, tem 1.969 visualizações, e aí ele já é aquele caso em que você tem duas fórmulas do lado esquerdo, uma fórmula do lado direito, e novamente eu tive esse cuidado aí de fazer com cores diferentes. O que é que eu coloquei aqui com cores diferentes? Né? É o P, o Q e o R, que são os átomos, ficam do lado esquerdo. O P, o Q e o P implica R são as fórmulas que são as fórmulas do lado esquerdo do sequente. Né? Eu estou chamando isso aqui de sequente. A teoria, a fórmula do lado, a conclusão. E aí, como eu tenho 3 átomos, vão ser 8 linhas na tabela verdade. Então dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Mas olha, eu deixei em vermelho. O que é que eu vou precisar ver para verificar se é consequência lógica? Eu vou precisar olhar essas duas aqui,
Eu só vou me preocupar com as linhas em que essas duas simultaneamente são 1. Veja, aqui eu já sei, ó, essas duas linhas aqui eu não vou nem olhar porque não são relevantes. Eu faço a tabela verdade completa para poder deixar a tabela completa, não é legal deixar uma parte da tabela apenas, mas é bom. Pronto, aí você vê. Não, daqui a pouco eu vou marcar somente as linhas em que o lado esquerdo do sequente, as fórmulas que estão do lado esquerdo do símbolo de consequência são 1. Essa aqui não, essa aqui não. Opa, essa aqui sim. Essa aqui sim também. Essa aqui sim. A próxima não e a última sim. E aí você vê que ali é 1, ali é 1, ali é 1. Opa, aqui não é. Então já sei, não é consequência lógica. Veja, o fato de ter 3 em que dá não significa nada. O que importa é que tem uma que não dá. Então, não é consequência lógica. Existe uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, não é consequência lógica. Este aqui é o vídeo 2. E, por último, o vídeo 3. São 3 formas do lado esquerdo, uma fórmula do lado direito. Novamente. Dessa vez, só tem 3 átomos. Se tivesse 4 átomos, aí seriam 16 linhas, dá muito trabalho, né? Mas olha, eu coloquei agora em preto as formas do lado esquerdo. Veja, eu repito o R novamente, somente por questão didática, para facilitar a leitura. E aí, de novo, coloco todas as fórmulas. Veja, nesse caso aqui não tem nenhuma subfórmula que eu preciso colocar no meio. As subfórmulas sempre são opcionais você colocar. E eu gosto de colocar em alguns exemplos, mas não precisa. E aí, ó, dessa vez eu coloquei as 8 linhas. Trabalhão para ficar um pouquinho mais claro. E aí, 0, 0, 0. Eu fui fazer a tabela de um jeito diferente aí, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. No fim das contas, dá o mesmo resultado de 4 zeros, 4 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. É o mesmo resultado. E é diferente do que eu vou mostrar para vocês, que é o Truth Table Generator lá do Michael Rippel. E aí é só calcular o POQ. O POQ só é 0 quando os dois são zeros. O P implica R só é 0 quando o P é 1 e o R é 0. São esses dois casos. E o Q implica R só é 0 quando o Q é 1 e o R é 0. E aí eu tenho que ver quando que as 3 são ao mesmo... Ah, sim. E aqui o R eu simplesmente repito o valor do R. Quando que as 3 são ao mesmo tempo verdadeiras. Aqui e lá na última linha. Ah, não. Tem mais um aqui. E lá na última. 3 linhas. E nesses 3 casos, o lado direito, o R, é verdadeiro. Portanto, é consequência lógica. São esses 3 vídeos que eu tenho aqui de consequência lógica. Certo? Aí depois tem um vídeo de tableaus analíticos, mas a gente não vai ver tableaus analíticos agora. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Legal que eu fiz uma pausa, vocês nem perceberam, porque eu estou usando nesta aula aqui o OBS. Então, isso aqui... mas o que eu quero mostrar agora é o livro. Deixa eu só ver aqui o livro. Então, isso aqui... isso aqui é o teorema da dedução. Então, a questão da consequência lógica. E aí ele apresenta um outro conceito, que é aí que eu vou entrar aqui. Que é outro conceito que é equivalência lógica. E o que é equivalência lógica? Em primeiro lugar, o símbolo é esse aqui. Então, quando é que uma fórmula... Opa, isso aqui é uma coisa entre 2 fórmulas só. Então não entra gama, nada. Quando é que 2 fórmulas são logicamente equivalentes? Quando G é consequência lógica de F e F é consequência lógica de G. Então tem que ter os 2 lados para ter equivalência lógica. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. P e Q
e Q, Q e P. Obviamente essas duas fórmulas são logicamente equivalentes, vou até apagar aqui, porque na verdade o que eu quero é mostrar que elas são logicamente equivalentes. Como é que eu mostro que são logicamente equivalentes? É parecido com tabela verdade, eu faço a tabela verdade conjunta de P e Q e P. Aí eu coloco lá 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui vai ser 0, 0, 0, 1, e esse aqui vai ser 0, 0, 0, 1. Então, quando é que eu sei que é consequência lógica, ou equivalência lógica? É quando é sempre igual para as duas formas. Só um momento. Então, onde é que eu estava? Eu tive que sair rapidinho, mas gravação. Pausei a gravação. Então, eu estava mostrando aqui que é somente quando os dois lados são iguais em todas as linhas. Então, nesse caso aqui, eu tenho que olhar em todas as linhas. Não é como na consequência lógica, que eu preciso olhar somente as linhas em que o lado esquerdo é verdadeiro. Claro, da mesma forma, vamos pegar um exemplo que não é consequência lógica. Então, digamos que eu tenho aqui, vermelho não, era o preto, P e Q. Será que é consequência lógica de P ou Q? Vamos colocar lá, P, Q, P e Q, P ou Q. Então, vai ser 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. O P e Q vai ser 0, 0, 0, 1. P ou Q vai ser 0, 1, 1, 1. Aí você já vê. Aqui os dois são iguais, ok? Mas aqui já são diferentes. Então, a gente já pode cortar aqui e dizer que não é logicamente equivalente ou não é equivalência lógica. Aí, como você diz, tanto faz para mim. Eu estou mostrando aqui o livro, mas não era aquilo que eu queria mostrar. Então, está escrito aqui, né? Duas fórmulas A e B são logicamente equivalentes, representadas por A, esse símbolo que não é um símbolo do igual, né? São 3 tracinhos, se as valorações que satisfazem A são exatamente as mesmas que satisfazem B. Em outras palavras, A logicamente equivalente a B, se somente se. Ele não colocou se somente se, mas se B é consequência lógica de A e A é consequência lógica de B. Ele fica mostrando umas coisas aqui que eu não quero. Pronto. Para verificarmos a equivalência lógica de duas fórmulas, construímos uma tabela de verdade simultaneamente para A e B, checamos se a coluna para A e para B são idênticas. É isso que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui ele dá o exemplo de P implica Q e não Q implica não P. É um exemplo um pouco mais elaborado. Novamente são só 4 linhas, mas veja, ele coloca aqui as subfórmulas não P e não Q. E aqui a fórmula do lado esquerdo, a fórmula do lado direito. Sendo que aqui o fato de ser lado esquerdo e lado direito não faz muito sentido. O que importa aqui é que a gente tem um... Deixa eu só ter uma coisa aqui. Isso. O que importa aqui é que a gente tem A gente tem que ter igual. Aí aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. É logicamente equivalente. São logicamente equivalentes. Então, ó, como as colunas para P implica Q e não Q implica não Q são idênticas, podemos concluir que P implica Q é logicamente equivalente a não Q implica não P. Aí ele entra num assunto além, que ele diz assim, ó, a implicação não Q implica não P é dita contrapositiva da implicação P implica Q. E aí, o que é isso de contrapositiva? Por que ele fala? A questão é, o fato de serem logicamente equivalentes nos diz que, se eu sei que se eu digo se isso, então aquilo, eu posso garantir que se não aquilo, então não isso. Então isso pode ser útil em alguns momentos que você está raciocinando. Se chover, o chão fica molhado. Aí você olha para o chão e vê que não está molhado. Então você conclui, não choveu. É mais ou menos essa ideia aqui. O que é interessante para a gente na computação, principalmente para vocês, para aqueles dentre vocês aqui que são alunos e alunas de engenharia de computação,
é que isso permite você encontrar uma série de equivalências notáveis. Então, teve um livro, um material que eu acho que até você encontra na internet, do professor... Opa, azul, vou mudar para azul. Mas tem um material na internet bem mais avançado, bem mais avançado não é o termo talvez, mas bem mais formal. Procurem por um material de lógica do professor Marcelo Conilho, da Unicamp. E ele, se não me engano, ele define a lógica dele somente com a negação e o e. Por quê? Porque ele diz o seguinte: olha, eu não preciso do ou. Por quê? Porque A ou B é logicamente equivalente a não A e não B. Aí a implicação. Também não preciso da implicação, porque A implica B é logicamente equivalente a não A ou B. Dá para escrever isso aqui também em função do E, mas eu quis mostrar como você pode definir os conectivos da lógica clássica a partir de uns dos outros. E é isso que está escrito aqui no livro. Olha, a primeira coisa que ele mostra é a questão da eliminação da dupla negação. Então, na lógica clássica, toda vez que você tem duas negações, você pode eliminar ela e deixar só uma. E é logicamente equivalente no sentido de... isso aqui fica mostrando. No sentido de semântica, certo? Não é a mesma coisa no sentido de sintática. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está aparecendo para vocês, mas... olha, é um texto que eu escrevi faz muito tempo sobre a lógica no filme Shrek III. Então aqui, no filme Shrek III, há um engraçado diálogo entre o Príncipe Encantado e Pinóquio, que pode ser relacionado a alguns temas estudados em lógica, modalidades, dupla negação, etc. O vídeo deste trecho pode ser encontrado em Desmistificando a Matemática, um episódio do programa Espaço Aberto Ciência e Tecnologia da Globo News. O trecho do filme é apresentado logo no início e discutido no final do programa. Aqui vai a minha tentativa de tradução para o diálogo. Aí aqui, então veja aqui que o Pinóquio diz, eu não sei onde ele não está. Então tem dois nãos aqui. Não seria impreciso supor que eu não, de novo tem dois nãos. E ele ainda acrescenta outras coisas aqui, impreciso, quase parcialmente correto. Aqui, deixa eu ver se esse link aqui ainda funciona, mas é do Wikicode. Funciona aqui o diálogo do filme Shrek III. E eu não sei se o link do filme... Esse aqui é o diálogo. É o link do Globoplay. Ih, quebrou. Deve ter sido apagado. E aqui o link para o Shrek III na Wikipedia. Mas enfim, o que você pega é a ideia. O que eu estou querendo falar aqui é que não é porque não P é logicamente equivalente a P que não P seja a mesma coisa que P. Não, são formas diferentes de você expressar coisas que têm a mesma semântica, mas sintaticamente são diferentes. Mesma coisa aqui, olha, aqui ele está dizendo, olha, a implicação é logicamente a não P ou Q. Na lógica clássica, em outras lógicas, pode não ser. Não P ou Q é logicamente equivalente a não P e não Q, é a primeira lei de De Morgan, e não P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q. Veja que foi dessas leis de De Morgan, então Augustus De Morgan, deixa eu ver se eu encontro a página dele, Augustus De Morgan na Wikipédia, ou na Wikipedia. Ele viveu de 1806 a 1871, era um matemático e lógico britânico que formulou as leis de De Morgan. E, elas têm uma representação até gráfica aqui com conjuntos, porque há uma relação entre a lógica e teoria de conjuntos, mas não vou entrar nisso agora. Então, aqui ele fala que as leis de De Morgan... Veja, a única coisa que eu fiz aqui quando eu mostrei isso aqui, A ou B é logicamente equivalente a não A e B, eu puxei a negação para o outro lado aqui, para dizer que quando você puxa a negação para o outro lado, continua equivalente. E a distributividade, então P ou Q, P, I, Q ou R é logicamente equivalente a P ou Q e P e R, e P ou Q e R é logicamente equivalente a P ou Q e P e R.
Então, olha, ao definirmos a linguagem da lógica proposicional neste livro aqui, eles apresentaram 3 símbolos binários. Na realidade, precisamos apenas da negação e um deles para definir os outros 2. Então, aqui ele está dizendo, olha, eu poderia ter feito essa lógica somente com e o não, como eu falei lá do material do professor Marcelo Conilho. Deixa eu ver se eu encontro a página do Marcelo Conilho. Deixa eu só voltar aqui, eu vou deixar isso aqui lá. Então é esse professor aqui, Marcelo Conilho, professor argentino, mas há muito tempo aqui no Brasil. Aí tem esse material aqui, ó. Introdução à lógica, Introduction to Logic. Ele começa com os paradoxos lógicos. Deixa eu ver se na página 15. Não lembro se eu vou achar fácil aqui. Veja que é bem mais matemático do que o que a gente está vendo aqui. O conjunto, menor de subconjuntos, assinatura. Aqui, ó, tá vendo? Negação, disjunção, acabou. Os outros, ele diz, os outros eu defino a partir dos anteriores. Eu defino o ou como sendo não A e não B, e eu defino a implicação como sendo não A e não B. E da mesma forma que eu defini os outros, eu defini o e a implicação em função de não e, eu poderia ter definido o e a implicação em função de não e ou, e eu poderia ter definido o... Qual? Eu poderia ter definido o e e o ou em função do não e da implicação. É isso que ele está dizendo aqui. E teve um cara que eu acho que o nome dele é Schaeffer. Veio... esse aqui. Eu nunca lembro do nome dele. Henry Maurice Schaeffer. Morreu em 64. E ele criou os Schaeffer Connectives. São os conectivos de Schaeffer, que o interessante desses conectivos, e não, acho que não fala lá no livro, e principalmente o NAND e o NOR, NAND é não e o NOR é não ou, é que com um conectivo só você define os outros 3. Cadê o livro? Com um conectivo só, você define o e, o ou e a implicação. É extremamente complexo. São extremamente complexas as definições. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Aqui ele diz, o NAND, isso aqui é o NAND, é a mesma coisa que não P e Q. O NOR é... interessante esse símbolo aqui. Não, é porque ele está dizendo que não... O NAND é a mesma coisa que não P e Q, mas cadê o... Aí ele diz, olha, a partir do NAND eu posso definir não P, posso definir P e Q, posso definir P implica Q, posso definir P ou Q, e até um outro conectivo que a gente não viu aqui, que é o P implica Q, é o P B implica Q. O que é o P B implica Q? Esse aqui a gente pode definir P B implica Q como sendo P implica Q e Q implica P. Então esse é um conectivo. Tem outro conectivo também que se usa, é o SHOR. Ele é equivalente a P ou não Q e não P ou Q. Isso quer dizer o quê? Ou P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, mas não os dois. Eu acho que é essa definição. Não sei se ele vai falar aqui do SHOR também, eu acho que não. Aqui ele mostra a bi-implicação como sendo A implica B e B implica A. Então, às vezes eu gosto de fazer uma distinção que o livro não coloca, eu gosto de colocar aqui um defzinho aqui, né? Eu estou definindo um novo conectivo aqui, dizendo, olha, e com esse novo conectivo, ele vai ser de um jeito que ele vai ser logicamente equivalente a isso aqui. Mesma coisa desse aqui, mesma coisa do não end. E eu posso ter um conectivo, por exemplo, bolinha, que vai ser logicamente equivalente, por definição, a não P implica não Q.
por exemplo. Eu gosto de fazer isso em minhas provas. Eu defino um novo conectivo, digo, agora me faça a tabela verdade de P bolinha Q bolinha P. Será que Q bolinha P é consequência lógica de P bolinha Q? Como é que eu faria isso? Basta eu fazer assim, P bolinha Q bolinha P, aí eu faço 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aí eu tenho que ver o que é que aqui vai dar. Então, por exemplo, eu sei que para isso aqui ser falso, é preciso que o P seja 1 e o Q seja 1. Caso contrário, é verdadeiro. E o contrário é a mesma coisa, né? É preciso que vai acabar sendo logicamente equivalente. E se é logicamente equivalente, é também consequência lógica. Ok, vamos voltar lá no livro. Aí ele tem os exercícios e vocês fazem depois, mas o que eu quero para terminar aqui é falar sobre o Truth Table Generator do Michael Rippel, que eu já passei o link para vocês. E aí eu posso pegar, por exemplo, o que eu gosto desse... Apesar dele não ter sido feito aparentemente para isso, ele serve muito bem para isso. Então, lembrando que eu tenho que usar os símbolos que ele gosta aqui, né? Eu gosto que ele mostre esse aqui, mas na hora que eu vou digitar eu tenho que usar esses aqui. E eu gosto do Main Connective Only, 1, 0. E aí eu coloco, por exemplo, P implica... digamos que eu tenho assim, P... não, eu esqueci já qual é o símbolo da implicação. Esse aqui. Vamos dizer que eu tenho assim, P implica Q ou R. E aí eu quero saber se Q implicando S, se S e... A negação é um til, né? A negação é um til. S e não P é consequência lógica. Então, olha, o que eu estou querendo demonstrar aqui, deixa eu... P implica... Deixa eu voltar lá. P implica QR, vírgula. Q implica S. Eu quero saber se... faltou o símbolo aqui. S e não P. Eu quero saber se S e não P é consequência lógica disso tudo. Como é que eu faço? Eu escrevo lá as 3 fórmulas separadas por vírgula. Não dá para colocar aqui aquele símbolo o símbolo de consequência lógica. E eu peço para gerar a tabela. E aí, veja, essa tabela é gigantesca. Por quê? Porque eu tenho PQRS. Mas o que é que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar... já matou aqui. Na primeira linha eu já vejo. Essa aqui é 1, esse aqui é 1 e esse aqui é 0. Não é consequência lógica. Nem preciso olhar o resto. Mas eu já sei que a tabela verdade disso aqui vai ser isso aqui. Certo? Se eu colocasse somente S aqui, agora vamos ver. 1 e 1, 1. 1 e 1, esse aqui eu ignoro, porque tem 1 e 0, 1 e 1, 1, 1 e 0, 1 e 1, 1. Opa! Também não é consequência lógica por causa dessa linha aqui. 1 e 1, 0. Então, em ambos os casos não é consequência lógica, mas cada caso deu uma tabela verdade diferente. Então é isso que se define aqui. É sempre bom eu falar aqui dos exercícios, porque nem todos vocês precisam fazer, ou porque alguns são de matemática discreta. Esse aqui dá para fazer. Prova ou refute a validade das seguintes regras lógicas, dá para fazer. Mostre a validade das equivalências notáveis, dá para fazer. Mostre a validade das seguintes equivalências usadas na definição, dá para fazer. Assuma agora que temos como básico os conectivos não e ou. Mostre como os conectivos podem ser definidos. Prova as equivalências lógicas, dá para fazer. Assuma agora que temos como básicos os conectivos não e dá para fazer. Não precisa fazer todos esses, ó. Esse aqui é bem parecido com
O 1,19 é parecido com 1,18 e 1,17. Se você fizer um, você pega o jeito para fazer os outros. Prove que A implicação B é isso aqui, dá para fazer. Isso aqui é que não precisa, porque isso aqui é mais uma prova de teorema, estilo matemática discreta. Prove que isso aqui também, isso aqui não precisa. Com relação à congruência, também não precisa. Tem mais algum exercício. Prove que isso aqui, também não precisa. Considere assim teoria, verifique quais das seguintes fórmulas são consequência lógica da teoria. Isso aqui dá para fazer. E é bem interessante que é um pouquinho mais concreto. Então no próximo vídeo eu vou falar muito rapidamente dos desafios da lógica proposicional. Até o próximo.